E diante de toda a evolução tecnológica que a gente vem passando e continua evoluindo, não podíamos deixar de falar sobre a evolução dos sistemas operacionais. Fica comigo que esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou o Marcon e esse é o Atis, o canal do conhecimento. Hoje então a gente vai falar sobre a evolução dos sistemas operacionais. O que é um sistema operacional, a sua evolução e qual o impacto e a serventia dele no nosso dia a dia. Lembrando sempre que antes de continuar, se você tem gostado dos nossos conteúdos, deixa aquele like. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, eu te convido a ficar até o final desse vídeo. Se você gostar, considere se inscrever e deixa o like para ajudar o canal. Lembrando que isso faz o YouTube entender a relevância deste tema e levar ele a mais pessoas. E você pode deixar aí nos comentários sugestões de temas que gostaria de ver aqui no nosso canal. Para a gente começar a falar então, vamos criar o conceito de sistema operacional. O que é um sistema operacional? Um sistema operacional é um software, é uma ferramenta instalada dentro de um computador que permite com que nós, seres humanos, consigamos utilizar o computador para diversas tarefas e diversos fins. A gente tem os mais conhecidos como o Windows, o macOS e o Linux, mas existem outros que a gente vai falar aqui hoje. Um sistema operacional pode estar presente em computadores, em tablets e até mesmo no seu celular. Basicamente, ele é a ferramenta responsável que faz a máquina, o computador entender quando você digita, por exemplo, a letra A no seu teclado, ele interpreta isso e diz para a máquina que aquela digitação é o A. Ele também trata todas as funcionalidades, todas as interatividades que nós, seres humanos, temos com essa máquina. Dito isso, então, vamos traçar aqui a nossa boa e velha linha do tempo para a gente entender como chegamos aos sistemas operacionais de hoje. De acordo com alguns autores, de 1937 até por volta de 1955, a gente tem a primeira geração de computadores e começa-se a pensar em sistema operacional. Ainda não temos nessa época o sistema operacional. O que a gente tem são computadores grandes, muito enormes, do tamanho de uma sala e que funcionavam à base de válvulas. O interessante dessa época é que os pesquisadores, os cientistas da área de computação, eles próprios criavam os seus programas, faziam a programação em seus computadores e como eles tinham feito tudo isso, somente eles conseguiam utilizar. E o programa também só funcionava naquele computador específico que foi feito, ele não funcionava em outro. Então era um fator limitante, era uma situação que travava muito, mas já desenhava ali um esboço do que temos hoje. Foi nessa época que surge a linguagem Assembly, que foi uma linguagem que começou a pensar em como trabalhar alguns comandos ali para tentar facilitar um pouco essa situação. Porque imaginem só, o cientista tinha o próprio computador dele e tinha que fazer tudo. Ele tinha que trabalhar na linguagem binária e aí ele tinha que criar o programa e utilizar de acordo com a criação que ele havia feito. Um dos computadores mais conhecidos e famosos desse período é o ENIAC. Vale lembrar que o termo bug, que a gente usa muito hoje em dia, surgiu nessa época. Como os computadores eram fabricados com muitas válvulas e estas aqueciam e emitiam uma certa luz, isso atraía vários insetos. Muitas das vezes, esses insetos que eram atraídos para as válvulas por esse calor que ela gerava e por algumas luzes, eles ficavam presos ali e acabavam morrendo. Muitas vezes eles travavam o computador ou até mesmo desligavam. Eis então que surge o termo bug. A segunda geração começa a nascer por volta de 1956 até meados de 1965. Nesse período, há uma grande evolução onde consegue-se trocar as válvulas daqueles enormes computadores para transistores. Isso é interessante porque a gente começa a ter uma diminuição do tamanho dos computadores, eles tornam-se menores e mais acessíveis. Dessa fase é interessante destacar que começa a se perceber a necessidade de se ter um sistema operacional. Não dava mais para o cientista ficar tendo que pensar em criar, utilizar o seu próprio sistema no seu próprio computador. Nessa época, então, começa-se a se pensar e a surgir os primeiros programas em batch, os comandos em batch, que seriam comandos ali em lotes, ou seja, um agrupamento de vários comandos para se executar uma tarefa. Existe também a criação da linguagem Fortran, uma das mães aí das linguagens de programação e que era feita em cartões perfurados.
Sim, um programa era desenvolvido manualmente. Você perfurava um cartão e para funcionar você tinha que pegar esse cartão, colocar ele num drive, o drive fazia a leitura, executava a programação e gerava uma saída. A principal característica dessa fase é que os sistemas eram monotarefa. O que isso quer dizer? Quer dizer que ao executar uma atividade, o computador só conseguia fazer aquela única atividade. Então percebia-se ali que havia um certo desperdício de processamento e de atividades. Porque se você tem uma máquina que é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas está fazendo apenas uma, isso começou a incomodar alguns cientistas, mas o que se tinha para a época eram essas operações monotarefa. É datado ali de 1966 até 1975, a onda da terceira geração de computadores e sistemas operacionais. Eis então que nessa época surgem os famosos circuitos integrados. Sim, datados desse período, os circuitos integrados, já totalmente em placas, diminuem ainda mais o tamanho dos computadores e facilitam muito, inclusive, o seu transporte. E diante dessa evolução, o comércio, pequenas indústrias e algumas empresas começam a perceber o grande potencial que um computador poderia oferecer, sendo utilizado como ferramenta. E isso desperta um interesse muito grande dessas empresas, desses profissionais, e começa a gerar uma alta demanda e uma grande procura por computadores. Foi então que os pesquisadores Ken Thompson e Dennis Ritchie criam a linguagem C, uma das linguagens mais utilizadas em todo o mundo e que mais tarde viria a dar origem a vários sistemas operacionais. Nesse período também tem o surgimento do Multics. O Multics, sim, podemos dizer que foi o primeiro grande sistema operacional. Foi desenvolvido entre uma estratégia colaborativa entre o MIT, que é o Massachusetts Institute of Technology, a General Electric e a AT&T Bell Labs, aonde com a união dos seus esforços, eles criaram então essa plataforma. Esse podemos chamar de sistema operacional. O problema foi que por interesses distintos, esse projeto não foi para frente, ele ficou travado ali, ele acabou morrendo. Só que daí o Ken Thompson, que a gente citou da linguagem C, ele estava envolvido ali no projeto e ele ficou muito incomodado com isso, porque ele sabia que ali tinha uma coisa muito legal acontecendo e nascendo. E ele cria o projeto Unix, que mais tarde viria a se chamar o Unix. Ele percebe e consegue implementar nessa fase também a questão da multitarefa nos computadores, onde o sistema operacional consegue executar mais de uma atividade ao mesmo tempo. Isso trouxe um ganho muito forte, muito grande de produtividade, porque a máquina conseguia fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, utilizando o mesmo recurso. Então o que antes era monotarefa passa a ser multitarefa e a gente tem um ganho exponencial ali de produtividade. E de 1976 até hoje, os estudiosos da área determinam que é a quarta geração de desenvolvimento dos computadores e, logicamente, os sistemas operacionais. E nessa fase, então, a gente tem o surgimento dos microcomponentes, dos microprocessadores. Juntamente com isso, ocorre a miniaturização dos componentes e a gente consegue ter altos ganhos de processamento, velocidade e resposta dos computadores. Com relação às empresas e ao comércio, foi nesse período que houve uma proliferação dos computadores, houve uma explosão, um boom, onde o mundo percebeu o potencial dessa máquina, juntamente com o sistema operacional. Lembrando que só o computador sem o sistema operacional, ele não serve de nada. Então, nesse período, a gente tem o surgimento aí de alguns ícones da área de tecnologia, como o Steve Jobs, que começa a disseminar o conceito de computador pessoal, o Bill Gates, que vai ali meio que no embalo da Apple e começa a perceber também que havia ali um nicho de mercado e uma possibilidade de evolução muito grande, criando o sistema operacional Windows. Então já temos ali dois grandes players do mercado que persistem até hoje e que tomam conta dos sistemas operacionais, que é o macOS da Apple, do Steve Jobs, e o Windows, do Bill Gates. Também nesse período, por volta de 1991, um jovem estudante conhecido como Linus, o Linus Torvalds, sim, o criador do Linux, ele começa a trabalhar no kernel. E o que é um kernel? Kernel é um núcleo, é o controlador, é o cérebro de um sistema operacional. Só que o que ele fez? Ele estava fazendo meio que por diversão, ele era estudante, estava ali tranquilo, falou, pô, vou criar um kernel. E ele se baseou no Minix, que era um sistema distribuído nas universidades, já era um sistema operacional de código fonte aberto. E ele modificou, ele começou a fazer pesquisa, estudar, desenvolver,
ele evoluiu esse sistema Minix para o Linux. Depois de entender essa linha do tempo, logo de cara a gente já consegue perceber como que um sistema operacional, que é o software que faz o controle, está intimamente ligado com a máquina, com o computador. E a gente tem ali já os três grandes players do mercado, o Windows, o macOS e o Linux. Pensando na evolução então, a gente tem ali o Windows 1, o Windows 2, o Windows 3, o Windows 3.1, 95, 98, Mi, o 2000, o Windows XP, o Windows Vista, o Windows 8, o Windows 8.1, o Windows 10 e agora o Windows 11. O macOS utilizava nomes de animais nas suas versões. E ele começa com o Cheetah, depois o Puma, o Jaguar, na sequência lança o Panther, depois o macOS Tiger, o Leopard, o Snow Leopard, o Lion e agora o Mountain Lion. O Linux é um pouco diferente, porque de 91 para cá, depois que o Linus Torvalds distribuiu o kernel e falou assim, olha pessoal, eu tenho aqui um núcleo para sistema operacional, só que eu não tenho o sistema operacional. Ele tinha o cérebro do negócio, mas faltavam ali, digamos, as partes do corpo. Então com isso, alguns pesquisadores, alguns entusiastas, pensando e lembrando que o Linux é open source, é um código-fonte aberto, eles começam a trabalhar o que poderia ser agrupado ali naquele cérebro, naquele núcleo, para poder efetivar. Então o pessoal começou a desenvolver processadores de texto, planilhas eletrônicas, planilhas de apresentação, sistemas de edição de imagem, de som, de áudio, vídeo, uma série de bibliotecas e conjuntos trabalhando em conjunto com este kernel, que é o cérebro do sistema operacional, começa a desencadear e a aparecer as distribuições Linux. E aí a gente tem entre as distribuições mais famosas o Slackware, o Red Hat, o OpenSUSE, o Fedora, o Debian, o Ubuntu, o Linux Mint, o CentOS e uma série de outras tantas distribuições. Essa é a parte legal do Linux porque, uma vez com o kernel em mãos e um código-fonte aberto, o desenvolvedor pode colocar quais ferramentas ele entender que é necessário. Só que não para por aí. A gente tem também outros sistemas operacionais ou sistemas operativos, como o FreeBSD, a gente tem o OpenSolaris, o Chrome OS, também é um sistema operacional, o Android e o iOS, sendo esses dois últimos sistemas operacionais voltados a dispositivos móveis, como celulares e tablets. Deu para perceber então que a evolução ao longo do tempo houve ali um paralelo entre a evolução das máquinas e dos sistemas operacionais. Isso deixa claro então a importância dos sistemas operacionais na área de tecnologia, para os usuários finais, para as empresas, para os estudantes, enfim, para todas as pessoas que se utilizam dessas ferramentas para produzir algo ou simplesmente para ter uma diversão. E sobre sistemas operacionais, então é isso, o recado está dado. Eu espero que isso tenha agregado algum conhecimento para você. Se agregou, deixa aquele like para ajudar o canal. Eu vou ficando por aqui, deixando meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau!